Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Um texto pequeno do evangelista São Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 32. Lucas 2, 25 a 32. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprir a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, em pleno tempo do Natal, ainda está em nosso coração a festa, o júbilo, a alegria do nascimento de Jesus. Queremos imitar o profeta Simeão, que preparou tanto tempo, preparando seu coração até o cumprimento dessa profecia. Ele pôde contemplar e pegar nos braços, levantar, fazer um louvor ao Pai, na pessoa de Jesus, nos seus braços, o menino Jesus nos seus braços, louvando a Deus. Agora eu posso morrer tranquilo, posso ir para você, eu posso deixar, agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Nós também, eu, você, cada um de nós, precisa desse desejo e concretizar na nossa vida essa experiência. Não deixar de passar por esse mundo sem antes ver, cumprir em nós a profecia. Eu vi Jesus, eu experimentei Jesus, eu encontrei Jesus, eu posso falar dele, eu posso pregar sobre ele, porque eu experimentei em todo o meu ser, como fez o profeta Simeão. É o que nós queremos hoje, nosso Deus, experimentar, não apenas saber aqui no intelecto, mas queremos experimentar Jesus, como fez o Simeão. Pôde pegar nos seus braços, levantá-lo e te louvar ao Pai do céu. Nós queremos trazer Jesus no coração para poder te louvar, Senhor. Obrigado por ter visto Jesus, por ter conhecido Jesus, experimentado o nosso ser, na experiência de nossa salvação. Para a glória e honra do vosso santo nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.